Dependência. Primeiro vamos falar do conceito de dependência. Dependência, eu sou dependente de algo quando eu necessito me utilizar daquele consumo, independente do contexto, da hora, do lugar e do convívio em que eu estou. Eu preciso usar. Isso é um conceito de dependência. Quando eu estou dependendo da maconha, da cocaína, do êxtase, da bala, do crack, eu, ao sentir a vontade, eu preciso usar aquilo de qualquer jeito. E não interessa quais vão ser as consequências negativas daquilo para a minha vida. Então esse é o primeiro conceito de dependência. Quando a pessoa tem dependência do álcool, ela está sempre bebendo. Apesar de existir uma categorização aí de alcoólatra de fim de semana, que é muito interessante. O alcoólatra que enche a cara, fica doidão, sábado e domingo, e segunda-feira ele está inteiro, ou ela está inteira, para o trabalho. De segunda a sexta não bebe, é chamado, eu acho, de alcoólatra funcional, porque ele funciona ao longo da semana. Mas a vida é um caos no fim de semana. Não é isso? Vocês convivem e conhecem pessoas dependentes? Que têm dependência de consumo de drogas, de álcool? Vocês convivem e sofrem as consequências disso? Quem convive sabe da dificuldade, do problema que é isso na vida das pessoas. Não é verdade? Então, a dependência ela gera essa necessidade de uso constante. E o que acontece no cotidiano dessas pessoas? Por ter necessidade de uso constante, ela vai organizando o seu cotidiano de tal sorte a ter essa permissão e esse estímulo do uso. Então ela vai começar a conviver e formar amizades, convívios e relações com pessoas que também têm essa dependência no uso. E ela vai começar a participar de eventos sociais em que haja permissão para aquele uso. Aqui no Rio de Janeiro, a maconha é a parada, não é isso? Hoje em dia eu ouço pouco falar de cocaína por aqui. Eu ouço falar muito de maconha, como droga ilícita. Maconha, bala e doce. Não sei se vocês conhecem esses termos, eu imagino que sim, não é isso? O LSD, que é o doce, e a bala, que é o êxtase. Aí mais para festas, principalmente para as raves, que para aguentar aquele tuti-tuti-tuti na cabeça, às vezes 12 horas, 24 horas, é complicado. Não é isso, gente? Como lidar com a convivência, eu vou falar disso aqui daqui a pouco. É muito complicado mesmo essa convivência com drogaditos, com alcoólatras, com pessoas que têm dependência. Uma outra característica é que as pessoas dizem, primeiro, que não afeta, não prejudica, elas justificam e defendem que não prejudica, e elas elas defendem que não prejudica e dizem que tem uma vida normal com elas. Elas cismam em não assumir a droga como um problema, o que é muito coerente, não é isso, gente? Se a pessoa usa demais, como é que ela vai dizer que aquilo é um problema? Eu tenho um irmão dependente de maconha, não faz nada da vida e quando faz é para as drogas. É isso. É isso que acaba sendo. E aí, quais são as motivações disso? O que vocês acham? Eu quero ouvir vocês. Vocês que estão me vendo aí, que estão me ouvindo, qual é a motivação? O que motiva uma pessoa a começar a usar determinada droga? Todo mundo sabe das consequências. Mas aí vai experimentar e começa a usar com frequência, ou seja, a se tornar usuário. Como é que vocês acham que isso acontece? Eu quero dicas aí, eu quero pitacos. O que vocês acham? Por que usar droga? Por que beber tanto álcool? Qual a motivação disso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vamos sair da caixinha, né, gente? Vamos parar de pensar de um jeito preconceituoso. Vida vazia. Isso aí. O que mais, gente? O que é uma vida vazia? Depressão. Porque quem usa afirma que não é dependente. Como eu disse agora, é uma argumentação para você continuar usando. Não é isso? Que não faz mal, que consegue administrar a vida e que não é dependente. Fuga da realidade. Olha só. Vida vazia, depressão, fuga da realidade, falta, tristeza. É isso. É uma sensação nihilista ou negativa da vida. Problemas familiares. Desde a tenra infância, a gente vai assimilando e vivenciando o que é esse mundo.
desilusão. Isso aí, conceitos nihilistas de negação da vida, né? Então eu nasci e eu nasci sem informação nenhuma sobre esse mundo e eu vou assimilando pouco a pouco com o meu desenvolvimento como é esse mundo, do que se trata esse mundo, como viver nesse mundo. O que tem nesse mundo aqui para mim? Qual o sentido de viver nesse mundo? E o núcleo familiar é aquele espaço de convivência, é aquele mundo que eu acesso inicialmente. Não é isso? E aí, dependendo dos estímulos que eu recebo, da forma como eu sou tratado, como eu sou cuidado, eu vou assimilar o que é esse mundo. Tem tantos porquês pertencer ao grupo, não ver possibilidade de mudança, grupos de convívio, isso, gerar sentido de vida, né? Gerar um sentido de vida coerente com suas crenças limitantes, com suas crenças negativas de sustentação de vida. Então, aí eu estou dentro do meu núcleo familiar desde pequeno recebendo estímulos. Muitas vezes eu não recebo carinho, muitas vezes quando recebo afeto, eu recebo afeto negativo, que é a agressão, que é a punição, que é o xingamento. Um sistema de vida muitas vezes tóxico. Esse sistema de vida aí pode ser tóxico, pode ser vazio, superficial de várias formas. Existem várias formas de ter toxicidade, uma vida tóxica, relações tóxicas de vida com uma criança, não é isso? Não somente o maltrato, como também o vazio, o deixar de lado, o só tratar de obrigações com aquela criança, o só cobrar obrigações, pais que só cobram nota, pais que só tratam do filho com presentes e bens materiais, pais que só cobram e brigam, pais que veem os filhos como um estorvo, de diversas formas. Existem diversas formas de você mostrar para uma criança que você não a ama, que ela é de certa forma indesejada ou que ela é um estorvo, um problema para a vida. E aquela criança ela vai crescendo e vai se desenvolvendo dentro daquele contexto de pouco amor, de pouco cuidado, de pouco carinho, de pouca paciência, de pouca intimidade. Aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, a juventude fuma muita maconha, e alguns emburacam mesmo. E todos os jovens que eu atendo por drogadição, existe muitas vezes um afastamento, uma baixa qualidade e quantidade de tempo de convívio com os pais na fase infantil. Por diversos motivos, né, gente? As pessoas trabalham muito. Às vezes processos de separação, processos de doença na família, uma série de empecilhos que às vezes acontecem. E dependendo das decisões internas daquela criança, ela vai assumir que ela é indesejada, que ela não é amada ou que ela não merece dar certo nesse mundo, viver bem, viver feliz, viver próspera nesse mundo. E ela assimila estratégias e crenças de autossabotagem. Crenças negativas como morra cedo, intoxique-se, você não é amado o suficiente, você não é querido o suficiente, você não é desejado o suficiente, você não é importante o suficiente. Nessa vida não há sentido de viver. Interpretações e crenças assim que são fixadas. Os jovens que pelo menos entraram no meu consultório têm histórias de rejeição, têm histórias de famílias complicadas, famílias conturbadas. Aqui no meu caso, com dinheiro, né, gente? Que para pagar a minha consulta tem que ser uma família de uma situação financeira legal. E eu vejo muito isso. Pessoas que são de famílias desestruturadas. Não interessa se a família tem grana, se a família socialmente aparece bonito na foto. Mas se você olha na intimidade desse sistema, está desestruturado. Não tem boas e firmes referências de bem viver. Sólidas referências de desfrutar essa vida com permissão e também proteção para viver bem essa vida. E isso é muito sério. Beleza? Então, assim, não adianta, como eu vejo às vezes situações de pais deixando filhos, deixando de conviver com os filhos porque eles trabalham muito, mas eles não querem deixar de ter sua vida social, eles não querem deixar de malhar e permanecer bonitos e malhados, eles não querem deixar de viajar sozinhos e desfrutar uma vida de viagens de adulto, não querem abrir mão de porra nenhuma, não é isso? Então, assim, uma coisa que eu digo para vocês que estão me ouvindo que ainda não têm filhos, você quer viver uma vida egocêntrica e prazerosa, não tenha filho, porque
ter filho para dizer que tem filho, que tem uma família, que vai ter um herdeiro, uma herdeira, e não dar atenção e não remodelar a sua vida, não adianta nada. Eu, quando tive a minha filha, eu remodelei, inclusive, a minha vida profissional, ainda trabalho muito, mas eu tinha muitos grupos de terapia, eu trabalhava muito com grupos de biodança, como vocês viram aí, eu fazendo maratona de biodança em Salvador, dando formação para o pessoal que está se formando nessa especialidade. Eu trabalhava muito mais, eu fazia muito mais coisa. E aí eu resolvi reordenar e reestruturar minha vida para continuar trabalhando, mas para ter mais condição de conviver com a minha filha, de conviver com a Luísa, de dar atenção para ela, de ter mais energia para ela. E aí sim, você vai parar de ter muitas atividades de adulto, você vai viver muito a atividade de criança, vai ver desenho junto, vai para parquinho, vai para pracinha, vai parar de beber até tarde, vai parar de viajar. Eu e minha esposa, a gente remodelou as nossas estratégias de viagem para ou a gente inclui a Luísa ou a gente não viaja. A gente está deixando bem mais para frente essa história de ficar viajando sozinho. Entende, gente? Então, assim, é um ato de investimento e cuidado afetivo, um ato de muito cuidado e de muito altruísmo com o filho, para que o filho tenha a assimilação na mente e no corpo de que ele ou ela é muito amado, de que ele ou ela é muito desejado, é muito benquisto, é muito especial naquele sistema. Porque aí a vida vai se preencher de sentido existencial. E aquele sentido existencial vai crescer com a pessoa. E se a pessoa ela tem uma sensação constante de vazio, ela precisa de algum estímulo que ela consiga sentir alguma coisa e preencher aquele vazio. E aí tem um autor francês, eu esqueci o nome dele, eu tenho um livro aqui no consultório, que fala da diferença do sentimento e emoção. Ele faz esses termos, né? Não, emoção, sentimento e emoção choque. E que muita gente, por essa sensação de vazio, busca a emoção choque. E muitas vezes o álcool, as drogas, assim como tute na cabeça lá da rave, ela vai chocar o corpo, ela vai chocar a mente, ela vai dar uma sensação e preenchimento. E nisso a droga entra. Porque a droga vai mexer com o nosso sistema neuronal, com o nosso sistema nervoso, vai mexer com as sensações corporais, vai amortecer as nossas crises internas e vai dar prazer. E quem sente isso e que nunca sentiu, que sentiu muito pouco, vai querer mais. E vai querer mais e mais e mais. E vai emburacar. E aí, ao mesmo tempo que ele está tendo esse prazer imediato, ele está trabalhando a médio e longo prazo as sabotagens de vida, para a vida não dar certo, para a vida ser de um script, como a gente chama de script de perdedor. Existem 3 tipos de script de vida, outro dia eu posso falar disso para vocês. Beleza? Mas ali está assumido o script de perdedor. A não permissão para dar certo. A não permissão para crescer e desfrutar dessa vida com plenitude e com proteção. E aí se emburaca. Como eu vejo aqui jovens inteligentíssimos, mas que não conseguem estabelecer rotina, não conseguem levar projetos até o final, não conseguem estudar. E aí ficam cada vez mais frustrados. E aí internamente, por mais que tenham performances, por mais que malhem, por mais que sejam bons de papo, por mais que beijem na boca de homens, mulheres e tal, por dentro tem baixa autoestima, tem uma ferida narcísica e o vazio continua. E aí emburaca na droga. E mais droga, e mais droga. E aí vai convivendo com um grupo que aceita aquela pessoa e é um grupo que está em sintonia de crenças, está em sintonia de estima. Todos com baixa autoestima, todos com vazio, todos perdidos, todos que vêm de um sistema familiar desestruturado, confuso, complicado. É importante a gente sentir parte do grupo para a gente sentir sentido de viver, mas às vezes a gente pode estar num grupo que é numa furada. Não é isso? Então, esse vazio, esse estabelecimento de crenças negativas, essa falta de emoções positivas, esse script de vida de perdedor levam as pessoas a se emburacarem em autossabotagens, em formas de morrer cedo, em formas de se sentir mal, de se sentir menos, de se sentir confuso, de não produzir e não estruturar um sentido de viver. E aí, emburaca. Drogas, maconha, cocaína, êxtase, LSD, crack é pesadíssimo, né?
pessoas aí pobres estão emburacando no crack e ele vicia organicamente muito rápido,